estamos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você está estudando, mas estou feliz de ter a sua companhia aqui pra gente estudar direito constitucional. Tá aí com aquela pose de vencedor, sentado na cadeira aí, barriga pra dentro, peito pra fora, cabeça erguida, sonhando aí com o dia que seu nome vai estar lá no Diário Oficial da União, dos Estados ou do município, aguardando a tão sonhada aprovação e a festa de aprovação. Se você for aprovado, manda mensagem para nós, fala com a gente, ó, passei no concurso, estou realizando meu sonho, vou começar o meu curso semana que vem, daqui um mês. Fala pra gente, entre aí nas nossas redes sociais da Faculdade Realiza. Tá estudando? Tá fazendo as coisas direitinho? Mas, professora, eu estudei e não tô entendendo. Já li o material, assisti videoaula, resolvi exercícios e essa matéria não tá dentro da minha cabeça, não entra de forma alguma. Tô com dúvida ainda? Entra aí no tutor online, conversa com a gente, que a faculdade tem aí à sua disposição professores para te ajudar a sanar as suas dúvidas. E é como eu falei, professora, eu estudei aqui e não entendi. Agora, você deixou a videoaula rolar aí, foi fazer alguma coisa, não prestou atenção, mal tá estudando, aí vem procurar a gente, pra gente ensinar. Não. Faz as coisas direito, responsabilidade. Estuda, vai lá, faz as coisas direitinho, com calma, não tô entendendo, procura a gente, eu vou estar aqui disposta a te ajudar, outros professores também, ok? A gente na aula passada, na unidade passada, a gente falou sobre poder legislativo, começamos a falar sobre a organização dos poderes, poder legislativo, falando sobre o Congresso Nacional e sua composição em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Chegou aqui de gaiato? Volta lá, assiste pelo menos essa aula aí de poder legislativo para você entender o que eu vou falar aqui. Porque nessa unidade a gente ainda continua falando sobre poder legislativo. Tá bom? Especificamente sobre imunidades parlamentares. Imunidades parlamentares. Isso aqui a gente vê muito na televisão, tá? Espero que os senhores... Vou repetir até você aprender. Espero que os senhores estejam com o seu caderno do lado, sua caneta aí para fazer suas anotações e sua Constituição Federal. Não tem como você ser aprovado em um concurso público sem ler a nossa Constituição, ok? Se cair em matéria de direito constitucional, você precisa ler a nossa Constituição Federal. Professora, eu preciso ler ela de os 250 artigos? Não precisa. No nosso curso aí, no decorrer do nosso curso, eu estou mostrando para vocês quais são os artigos que efetivamente você tem que ler. Você não vai precisar ler ela toda. Não vai precisar fazer aquela leitura tipo que faz de livro, de capa a capa. Não. Nos pontos, nos artigos específicos que eu estou mostrando para os senhores, depois da aula você tem que ler, tem que fazer essa leitura minuciosa aí, fazendo pequenos grifos em palavras importantes, tá? Professora, mas o primo da vizinha, da tia da vizinha lá do outro lado da casa, ele passou lá no concurso e lê a Constituição. Pode acontecer? Pode. Tem uns MacGyver da vida? Tem. Mas isso é o quê? Exceção. Regra geral, eu preciso ler uma Constituição. Se eu for fazer um concurso para ensino fundamental, eu vou ter que ler uma Constituição Federal. Se eu quero fazer um concurso de magistratura federal, virar juiz federal, eu vou ter que ter o quê? Vou ter que fazer essa leitura aí da nossa Constituição Federal. Tá chato, tá maçante? Tá, eu ficar falando isso? Tá, mas é pelo bem dos senhores, tá bom? Pelo bem dos senhores, Constituição Federal, vocês precisam ter ela aí nas mãos, beleza? Ótimo? Posso começar aí a falar sobre as prerrogativas, sobre as imunidades parlamentares?
E aí eu já até disse para vocês, as imunidades, elas são o quê? Prerrogativas que os parlamentares possuem, ok? Elas são o quê? Elas garantem o livre exercício do mandato, tá? Com plena liberdade. Ela possibilita o quê? Que eu vou exercer o meu mandato de deputado com uma liberdade ali que essas imunidades me conferem. Essas imunidades eu tenho ela tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e municipal. A questão do município, coloca aí, daqui a pouquinho a gente vai ver uma questão bem específica do município aí, tá? Eu não vou esquecer, até o final da aula eu falo para vocês. Mas essa aqui é a regra geral aplicada aonde? No âmbito federal, que a nossa Constituição traz, ok? E como eu disse, essas prerrogativas são inerentes à função de parlamentar, garantidoras do livre exercício de mandato com plena liberdade. Essas prerrogativas, elas que asseguram a independência dos poderes e fortalece o regime democrático, ok? Elas dão força ao regime democrático. Atenção aqui, ó. Essas imunidades são inerentes à função de parlamentar, ok? Eu não posso usar essas prerrogativas nas minhas relações privadas. Não tem essas garantias aqui, ó. Elas não são para minhas relações privadas, ok? E existem dois tipos de imunidade. Eu tenho a imunidade, coloca aí, ó, só privilégios, prerrogativas, né? Eu tenho ela material, tenho ela formal, ok? Pessoal, vou até trazer pra cá, que aí a gente vai fazer uma equiparação. Deixa eu apagar aqui, trazer ela pra cá. Se vocês não quiserem copiar o formal agora, tudo bem. Pode deixar sem copiar, que aí depois que a gente falar da material, a gente fala da formal e aí você copia, ok? Então, no seu tamanho da sua letra, talvez o espaço vai ser pequeno. Em relação à imunidade material, onde eu encontro? No artigo 53 caput, de quem? Da Constituição Federal. Ela também pode ser conhecida, você pode achar um nome aí, ó, substancial, ou também de conteúdo. Esses nomes aí você pode encontrar. O que a imunidade material tem como objetivo? Quais são os objetivos? Garantir, né, a liberdade de opinião, palavras e votos, ok? Garantir a liberdade de opinião, palavras e votos. O que o deputado lá falar ou como ele votar, ele terá essa imunidade, tá? A questão tem que prestar, assim, a gente tem que ficar atentos ao quê? Se ele ali começar a denigrir a dignidade da pessoa humana, atingir algum colega, ele pode ser responsabilizado por falta de decoro parlamentar, tá? Então, assim, essa é a exceção. Ele passar ao quê? A denigrir a imagem, a denigrir quem? O próximo, a dignidade da pessoa humana, ele falta com decoro parlamentar e ele vai responder a um processo disciplinar lá dentro da casa, ok? Mas o que a nossa Constituição traz pra gente é essa regra geral aqui da imunidade material. Ele vai ter o quê? Essa liberdade para se expressar, para ter a sua opinião, a sua palavra e o seu voto, ok? Ele vai ter o quê? Ele não vai ter a responsabilização civil, penal e nem disciplinar pelo que ele falar. Essa é a regra geral, ok? Em relação à imunidade formal,
Eu estou dizendo o quê? Que o parlamentar, ele não será preso e nem processado desde a expedição do diploma. Então, a formal, eu tenho ela dividida em relação à prisão e em relação ao processo. Fiquem bem atentos. Qual é o termo inicial? Quando começa essa prerrogativa? Com a expedição do diploma. Porque assim, ó, se a questão falar com o registro da candidatura, com a eleição, com a posse, tá errado. Funciona assim, ó. Quando eu me candidato, eu tenho o registro da candidatura. Depois do registro da candidatura, eu tenho a eleição. Se eu conseguir, né, se eu ganhar a eleição, eu vou ter o quê? A diplomação. E por último, eu tenho o quê? A posse. Vou lá, me registro, tem o dia da eleição, ganhei. Aí eu vou ter que ir numa solenidade lá na Justiça Eleitoral, que eles vão me entregar um diploma mesmo, né? Falando que eu obtive tantos votos, que eu vou exercer qual cargo eletivo. E depois eu tenho a posse. A partir da diplomação, tá? Eu vou ter o quê? Essa imunidade formal, beleza? Posso apagar aqui. Em relação à prisão, eu estou falando que os parlamentares não serão presos. Qual é o objetivo dessa imunidade formal relativas às prisões? É o quê? Evitar prisões arbitrárias. Então, regra geral, coloca aí, ó. O deputado não pode ser preso. Ok? Eu não posso, se eu sou parlamentar, eu não vou ser preso. Desde a minha diplomação lá, eu não vou ser preso. Que tipos de prisão? Prisão temporária, prisão preventiva, prisão em flagrante de crime afiançável. Por quê? Afiançável. Porque a exceção, um parlamentar pode ser preso quando ele for preso em flagrante, prisão em flagrante de crime inafiançável, professora. Crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e afins, terrorismo, os hediondos, crimes armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá vendo? São crimes o quê? Que eu não pago fiança. Então, nessa prisão em flagrante, ele poderá ser preso. Se ele cometeu esse crime em flagrante, ele poderá ser preso. Ok? Ele não vai estar amparado por essa prerrogativa, por essa imunidade formal. Ok? E como é que funciona? Ele foi preso em flagrante por crime inafiançável. Como é que funciona? Os autos, tá? No negócio, tá, ele foi preso, mas não é a casa da mãe Joana, não. Eu tenho que preencher o quê? Uma formalidade aí. Os autos são remetidos em 24 horas, tá? 24 horas para a casa que ele pertence. Ele é um deputado, Câmara dos Deputados. Ele é um senador, Senado Federal. E aí, eles vão resolver acerca da prisão. Eles que vão o quê? Falar por meio de um voto aberto acerca da prisão. Continua ou não preso, tá? Essa é a situação. Recebi lá os autos, né, lá da prisão em flagrante por crime inafiançável. Tenho 24 horas para remeter à casa que ele faz parte. E aí, por meio dos votos abertos, aquela casa vai decidir acerca da prisão, se ele vai continuar ou não preso,
ok? E essa questão do voto aberto veio com a emenda constitucional número 35 de 2001, tá? Que antes não era aberto. Não sabia o teor lá, era voto secreto, não sabia se o teor do voto do parlamentar. Hoje não, hoje nós temos conhecimento. E outra exceção está relacionada, anota aí, com a prisão em sentença transitada em julgado, que foi uma questão levantada acerca lá da situação do mensalão, tá? E depois eu tenho imunidade processual, que é em relação ao processo. Essa também inicia quando? Com a expedição do diploma. Como é que funciona? Oferecida a denúncia, né? Eu tenho uma denúncia criminal, lá onde? No STF, tá? Que é o responsável. Ele vai receber essa denúncia sem a prévia licença da casa lá que ele faz parte. Eu não vou precisar receber, ou seja, eu vou receber, a denúncia vai ser recebida sem prévia licença. Ok? E aí, o que o Senado vai fazer? O que o Senado não? O que o STF vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai remeter esse processo lá para casa, né? Para a casa que ele representa, para a casa legislativa. E a casa vai deliberar se susta ou não o andamento da ação, tá? Vai ser por meio, ele vai encaminhar para a casa, né? Para a respectiva casa. Se é senador, Senado Federal. Se é Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Deputados. E aí ele, por meio da maioria absoluta, vai decidir se susta ou não a ação penal, né? Esse processo vai sustar ou não o andamento dessa ação. Com a sustação, se houver, ok, ó, vamos sustar esse processo. Vai ter o quê? A suspensão da prescrição. Eu vou suspender a prescrição, finalizou o mandato, volta-se a correr a prescrição, eu posso o quê? Autuar, voltar a correr esse processo normalmente. Em que período que dá? Cometi lá uma situação, um crime, durante o meu mandato lá, a partir da expedição do meu diploma, eu cometi. Essa denúncia foi encaminhada ao STF, o STF recebeu aquela denúncia. Ele não precisa dessa prévia licença da Casa Parlamentar, mas ele recebeu a minha denúncia, ele remete para a Casa Legislativa, lá para a qual eu pertenço, e a Casa Legislativa, pela maioria absoluta dos seus membros, tá? Ele vai o quê? Decidir se vai sustar ou não o processo. Se sustou, ou seja, vai interromper ali o processo por enquanto, a minha prescrição também vai ser o quê? Suspensa. Acabou o meu mandato, volta-se a correr o processo normalmente. Ok? Beleza? Anota aí, tá? Tá bom? Dá uma pausa, anota aí. Posso apagar? Anotou? Tá fácil, né, gente? Muito tranquilo isso aqui. A imunidade é muito fácil de se aprender. E um atento, assim, ó, só quero chamar a atenção dos senhores em relação aos vereadores, ok? Viu aí que nós temos imunidade formal e material? Coloca uma observação aí no seu caderno. Os vereadores possuem apenas a imunidade material dentro da circunscrição. Qual circunscrição? Circunscrição do município que ele é vereador.
Ou seja, ele vai ter uma imunidade de palavras, de votos e de opiniões lá naquele município em que ele é vereador. Se ele tá fora, se ele tá lá numa férias, numa viagem, começa a falar mal, falar alguma coisa, ele não vai estar imunizado, ele não vai ter essa imunidade. Agora, se ele tá ali dentro do município e fala e tudo, ali sim ele terá essa imunidade material. Beleza? Ok? Dúvidas? Estudou? Tô com dúvidas? Tutor online. Entra aí e conversa com a gente. Mas depois que você estudou, tá? Vou apagar aqui, que senão não vai dar ideia. Ok? Posso apagar, senhoras? Qualquer coisa, dá uma pausa aí no vídeo e anota. Beleza? Tá ficando com o caderno completão, hein? Seu caderno, caderno tá bom pra estudar. Leva ele aí pra balada, pro shopping, pra filas aí do banco. Pegou o cadernão aí, vai ler, vai estudar, vai revisar pra não errar na hora da prova. E agora, eu quero falar sobre uma comissão muito importante. A gente sabe lá que no Congresso Nacional, lá no Senado, nós temos algumas comissões. Eu tenho umas comissões permanentes em relação à matéria, eu tenho algumas comissões temporárias. E uma comissão que cai muito em concurso, que eu preciso que os senhores saibam, é a comissão parlamentar de inquérito. A gente viu muito aí, ó, nossa famosa CPI, CPI não sei dos que, CPI do mensalão, CPI da pedofilia e tudo mais. Onde eu encontro? Artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Quero que os senhores saibam ela, porque se cair na prova, vocês não vão errar, tá? Meu aluno não vai errar isso aqui na hora da prova. Muito fácil, tranquilo, principalmente que a gente vê muito em jornais. E aí a gente assiste aí na televisão, vê falar muito sobre as comissões parlamentares de inquérito. Para eu formar uma comissão parlamentar de inquérito, eu preciso preencher 3 requisitos. Primeiro requisito é o requerimento de 1/3 dos membros da casa, tá? Se eu tiver uma comissão parlamentar de inquérito dentro da Câmara dos Deputados, eu vou precisar de 1/3 do requerimento daqueles deputados. Se eu tiver uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, eu vou precisar de o quê? De 1/3 daqueles senadores. E se eu tiver uma comissão conjunta em relação ao Congresso Nacional, eu vou precisar do quê? De 1/3 dos membros que fazem parte ali do Congresso Nacional, tá bom? Tranquilos? Depois eu preciso que esse fato, eu preciso indicar um fato determinado. Viu? Eu tenho que trazer ali um fato determinado. Esse fato determinado tem que estar relacionado ao quê? À vida pública, à ordem constitucional e legal, econômica de quem? Do nosso país. É isso que eu venho trazer. Eu não posso abrir uma CPI para tratar de privilégios privados. Não, para tratar de relações privadas. Não posso. Tem que ser o quê? Tem que ser um fato determinado relacionada à vida pública do nosso país, a ordem constitucional, a ordem legal, econômica e social do nosso país, ok? E eu preciso o quê? Indicar um prazo certo. Ou seja, essa CPI ela vai ter um prazo aí de duração. Posso prorrogar?
eu posso prorrogar aí, viu? Mas eu tenho que trazer nesse despacho inicial, nessa abertura dessa CPI, o prazo que ela vai durar, ok? Quais são os poderes que uma CPI tem, viu? Quais são os poderes? Coloca aí, ó. De investigação, tá? Das autoridades judiciais. O que elas podem fazer? O que uma CPI pode fazer? Ela pode determinar a quebra do sigilo fiscal, a quebra do sigilo bancário, a quebra dos sigilos de dados telefônicos. O que são dados telefônicos? Cuidado, porque ela não pode fazer interceptação telefônica, viu? Só por ordem judicial. O que são dados telefônicos? Sabe quando você pega a sua conta ali, que vem falando o horário, a duração e qual foi o telefone? Isso aí ela pode ter acesso. Ao que foi falado? Não, ela não pode. O que mais que ela pode fazer? Ouvir testemunhas, tá? Sob pena de condução coercitiva. Ela chama alguém para depor, só que aí lá na hora a pessoa não vai, ela pode conduzir coercitivamente aquela pessoa para depor. Gente, o chefe do Poder Executivo, ele não pode ser o quê? Convidado, ele não pode ser coagido a ir lá testemunhar, tá? O chefe do poder. O presidente, uma CPI, não pode, vem aqui testemunhar na CPI. Não pode, tá? Tranquilos? Então aí, ó, quais são os poderes? Pode anotar aí no seu caderno, ó. Ela pode determinar a quebra do sigilo fiscal, quebra do sigilo bancário, a quebra de dados e ouvir testemunhas sob pena de condução coercitiva. O que é vedado? Veda-se, né? O que é vedado? As CPIs. Como eu falei, ela não tem competência para pedir a interceptação telefônica. Por quê? Só por meio de ordem judicial. Nossa Constituição já fala. Ordem judicial quem dá? Um juiz devidamente investido. Ele que vai poder o quê? Determinar a interceptação telefônica. Ok? Ela não pode determinar a busca domiciliar. Porque, mais uma vez, quem determina lá a inviolabilidade de domicílio? Quem pode violar um domicílio? Lá, para cumprir uma determinação judicial, né? Eu preciso ter o quê? Uma ordem judicial ali para eu violar aquele domicílio. Eu não posso chegar a uma CPI, ser uma ordem lá e entrar. Não, eu tenho que preencher os requisitos da nossa Constituição. E essa ordem judicial tem que ser cumprida em que momento? Durante o... Exatamente, durante o dia. Exatamente, tá afiadinho aí, hein? Já estudou direitos fundamentais, você tá afiado. Ela também não pode dar o quê? A ordem de prisão. Exceto prisão em flagrante. Ok? Aí ela pode. Na verdade, todos nós, né, viu ali um crime que está sendo cometido, a gente pode dar o quê? A ordem de prisão em flagrante, ok? Lá dentro da CPI eu também posso fazer isso. Concluí, fiz a CPI, preenchi todos esses requisitos, fiz tudo certinho, descobri lá quem são os infratores e tudo mais. CPI, vão entrar com ação penal? Não. As minhas conclusões, pode correr, ó, professora. Conclusões serão remetidas ao Ministério Público. É o Ministério Público que vai dar prosseguimento à ação. É mais ou menos assim, a CPI é mais ou menos
um inquérito policial, tá? Ele tem o quê? A natureza dele é o quê? Uma natureza investigativa. Eu vou investigar, vou ouvir testemunhas, vou fazer análises de provas e aí ao final, o meu relatório final, eu vou remeter ao Ministério Público. É o Ministério Público que vai ser responsável por promover a responsabilização civil e penal dos infratores. Cuidado, que a gente acha que é a CPI que vai dar prosseguimento, vai dar início à ação penal. Não, quem dá início é o Ministério Público. Por isso que eu remeto tudo aqui que eu fizer, tudo que eu concluir, tudo que eu apurar, eu vou remeter a quem? Ao Ministério Público. Ok? Isso aqui é a CPI. Agora você vai lá ver o jornal, toda vez que falar de CPI, você vai lembrar de mim. Falar, nossa, a CPI precisa preencher esses requisitos, elas têm poderes de autoridades judiciais, mas ela é vedado interceptação telefônica, a busca domiciliar, a prisão e tudo mais. Aí você vai ler aí e vai lembrar de mim, ok? Vamos responder as questões que são cobradas na prova para vocês saberem como esses assuntos estão cobrados lá? Vamos lá, ó. Primeiro, com relação ao poder legislativo, julgue o item seguinte. Deputados estaduais e vereadores, vamos marcar aí, ó. Deputados estaduais e vereadores gozam de imunidade material somente no exercício do mandato e na circunscrição do município, sede do poder legislativo do qual são integrantes. E aí? Foi o finalzinho ali que a gente viu. Essa resposta está errada. Eu vou explicar para vocês. Deputado estadual, ele vai ter imunidade material e a imunidade formal. O único que não terá a imunidade formal será o quê? Os vereadores. Vereador só tem imunidade material, ok? Ou seja, ele tem a liberdade de palavras, de opinião e de voto ali na onde? Na circunscrição do município em que ele foi eleito, ok? 2. A imunidade parlamentar terá vigência a partir... Falei para os senhores, tá lembrado? Qual que é o momento que começa a minha imunidade parlamentar? Hein? A partir de que momento que eu tenho a minha imunidade? Da eleição? Já falei para os senhores que não. Registro da candidatura? Também não. Da posse? Não. Do início da legislatura? Também não. A partir de que momento? Da expedição do diploma. Então, a resposta correta é a letra E. E por último aí, para a gente finalizar, sobre tudo isso que a gente já estudou sobre o poder legislativo. Acerca do poder legislativo, assinale a resposta correta. O poder legislativo federal é unicameral? Galera, a gente já aprendeu na unidade anterior que o quê? O poder legislativo federal, ele é bicameral. Eu tenho duas casas, tá? Lembra de bicampeão, que foi 2 vezes campeões? Lembra de bicameral, que são o quê? 2 casas. Esse unicameral, ele é o quê? Apenas no estado, no município e no Distrito Federal. Letra B. As comissões parlamentares de inquérito podem ser criadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou pelo Congresso Nacional, com o fim de investigar fato determinado de interesse público. Deixa eu sair de ladinho. Deixa eu colocar esse aqui errado. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do Estado. Gente, Câmara dos Deputados são representantes do Estado? Não. Representantes do quê? Do povo. Então, essa não. O Senado Federal compõe-se de representantes do povo? Também não. Eles são o quê? Representantes do Estado. Então, essa resposta está errada. E letra E. O Poder Legislativo exerce função típica quando dispõe sobre sua organização interna ou sobre a criação de cargos públicos de sua casa. Galera, lembra que eu te falei que o Poder Legislativo ele também tem funções atípicas? Qual que é a função típica do Poder Legislativo? Que a gente cansou de ver. Criar leis e fiscalizar o Executivo. Beleza? Certo. Ok. Essa função que ele trouxe aqui é uma função típica? Não. Organização interna.
Criação de cargos públicos dentro da sua casa ali, para os servidores e tudo mais. Isso é o quê? Administração. E administração é a função típica de outro poder. E nesse caso aqui, ela é uma função que atípica. Então, a resposta está errada. A única correta, vou até mudar aqui a cor da tinta, é a resposta da letra B. Tá vendo aí que eu trouxe tudo? A banca cobrou tudo aí em relação ao poder legislativo. Viu como é que isso pode ser cobrado na hora da prova? Fácil, tranquilo para quem estudou, né? Para quem tá afiado aí, muito fácil, não vai errar na hora da prova. Viu, pessoal? É muito bom estar com vocês. Estudem, leiam a Constituição, revisem os seus materiais até você conseguir a sua aprovação, tá bom? Um beijo, um forte abraço e até mais. Tchau!